Olá, eu sou Antônio Calvilho, cardiologista e ecocardiografista, especialista nessas áreas com pós-graduação em nível de doutorado e um programa de medicina, tecnologia e intervenção em cardiologia desenvolvido no Instituto Dante Pazzanese e em conjunto com a Universidade de São Paulo. Nesse programa, fiz pesquisas profundas sobre as ferramentas de estudo da deformação miocárdica. Por isso, tornei-me expert e referência no assunto. Tanto que já ajudei dezenas de colegas a superarem o receio deste exame em um famoso treinamento sobre como fazê-lo. Ao longo do tempo, percebi um problema por parte daqueles que deveriam solicitar e interpretar o exame. Estes, sejam cardiologistas ou oncologistas, clamavam por orientação técnica, pois sabiam que muitas ferramentas e condutas consagradas na cardio-oncologia não tinham segurança de utilizá-las. Portanto, além de treinamentos na realização do exame, eu comecei a promover a educação nas áreas que têm métodos avançados de imagem como principal pilar. Este é o caso da cardio-oncologia. Apesar de já dominar a cardiologia e as técnicas modernas de imagem cardiovascular, eu tive de me aprofundar ainda mais para poder ajudar os hospitais, serviços e dezenas de colegas cardiologistas, oncologistas e hematologistas. Desta missão nasceu o embrião do que tornou-se um curso online pioneiro, sem paralela no Brasil e no mundo, nem mesmo na forma presencial, o curso online de cardio-oncologia. Nesse curso você irá aprender de forma progressiva e consistente tudo o que importa de verdade nessa especialidade, com um grande foco na utilização de modernas tecnologias como o Speckle Tracking, mas sem deixar de lado todas as outras ferramentas necessárias para essa nova especialidade. O curso é dividido em múltiplas aulas agrupadas em módulos. Nos módulos 1 e 2, você conhecerá as formas de tratamento oncológico e como elas atacam o coração e as peculiaridades dessas situações e seus tratamentos. No módulo 3, você irá aprofundar seu conhecimento nas formas crônicas de cardiotoxicidade e como detectar precocemente quais tratamentos são efetivos e quando considerar suspender o tratamento oncológico. No módulo 4, você conhecerá as outras formas de agressão ao coração pelo tratamento do câncer, como a hipertensão induzida pela quimioterapia, as arritmias e as doenças pericárdicas e valvares. No módulo 5, você aprenderá sobre conceitos de tumores primários e secundários do coração, e também sobre síndrome carcinoide e amiloidose, que são formas indiretas de acometimento neoplásico do coração. Não se assuste se você for surpreendido por um ou mais módulos adicionais. Costumo atualizar os cursos e incrementar modernidades sem custo adicional, como forma de compromisso em entregar o melhor material aos meus alunos. Então, clique aqui embaixo em algum lugar ou arraste para cima e nos vemos lá. Bem-vindo novamente ao curso de cardio-oncologia, e essa é a aula sobre detecção precoce da cardiotoxicidade. No caso, é a detecção ou a previsão da DCR-TC nos moldes que já foram falados nas aulas anteriores. Então, já vimos que as ferramentas de avaliação da fração de ejeção são o ecocardiograma e a ressonância nuclear magnética, preferencialmente. Ventriculografia radioisotópica fica por um segundo plano, então eu não vou entrar muito nessa seara, que foge da realidade e da disponibilidade dos aparatos. O problema da fração de ejeção como indicador da cardiotoxicidade é que ele é tardio, ou seja, quando o dano que gera os sintomas, as consequências estão estabelecidas, a fração de ejeção está reduzida. Então a fração de ejeção tem essa limitação. Daí vem o conceito de detecção precoce da cardiotoxicidade. Então, numa suposta cascata de agressão, nós teríamos, num primeiro momento de uma lesão ou uma ofensa ao músculo cardíaco, liberação de troponina e alteração no strain global longitudinal. Posteriormente, as consequências disso, que seria a redução da fração de ejeção e a consequência final, o surgimento de sintomas. Então, nós temos a agressão e as consequências. A ideia da detecção precoce é evitar que cheguemos às consequências. Então,
reduzir as consequências que, no final das contas, serão os eventos cardíacos adversos. E para isso a gente, a partir da agressão, tenta detectar antecipadamente o que vai levar à queda da fração de ejeção e toma-se uma atitude. Para compreender esses conceitos, a gente precisa entender ou refletir um pouco sobre o conceito de cardioproteção. O que é cardioproteção em cardio-oncologia? Bom, cardioproteção seria impedir a concretização da agressão ao coração e, portanto, reduzir os eventos cardíacos adversos no futuro. Esse é um conceito de cardioproteção. Você verá diferentes definições para isso, principalmente no contexto da doença estabelecida, mas é como a gente pode aplicar o conceito aqui. E como que a gente faz essa cardioproteção? Bom, o bloqueio da ativação do eixo renina-angiotensina-aldosterona, que é na insuficiência cardíaca, na patogênese da insuficiência cardíaca, a ativação do eixo neuroendócrino, seja do eixo da renina-angiotensina ou do eixo relacionado aos vasopressores não, aos adrenalina, noradrenalina e tudo mais. Então nós temos esses dois principais. Então toda modulação hormonal nesse sentido traz benefícios ao coração no contexto da insuficiência cardíaca. E no contexto da cardioproteção, a gente tem então o bloqueio principalmente desse efeito da ativação do eixo renina-angiotensina. Particularmente os remédios, o fármaco mais utilizado é o enalapril, o inibidor da enzima conversora da angiotensina. Mas também temos lisinopril e valsartan em alguns trabalhos. E o carvedilol, apesar de também uma espécie de bloqueio do eixo ativado na ICC, é atribuído a esse beta-bloqueador propriedades antioxidantes, portanto, também de uma forma complementar, reduzindo. Fora desse contexto dos fármacos já conhecidos aí da cardiologia, tem o dexamethasone, que é um quelante do ferro e que reduz os efeitos da doxirubicina no músculo cardíaco. E só que essa redução dos efeitos da doxirubicina, que é eficaz, ela traz também ineficácia no tratamento oncológico. Então, os efeitos da antraciclina no tecido neoplásico são reduzidos, por isso é uma limitação. Já nesse caso aqui nós não temos esse tipo de limitação, pelo menos conhecidamente. A cardioproteção em todos os pacientes ela não é viável, porque você teria que inserir, por exemplo, medicamentos que têm potencial hipotensor, ou no caso no dexamethasone você impediria o funcionamento ou tiraria parte da eficácia do quimioterápico, mas em especial a não tolerância nos indivíduos como um todo é um limitador, bem como o custo. Não é em todo mundo que a cardiotoxicidade acaba acontecendo, portanto, se isso acontecesse em todo mundo, a cardiotoxicidade fosse uma regra, esses fármacos nem estariam em uso. A cardiotoxicidade é uma exceção, mas é uma exceção que tem um impacto importante, então a gente tem que selecionar os pacientes para utilizar esses medicamentos. Para isso, essas estratégias de detecção precoce são vantajosas. Então, a detecção precoce, como que a gente pode fazer? Com a troponina, como já mencionado, a agressão vigente é igual ao mesmo conceito de infarto, miocardite. Troponina representa lesão, injúria ao músculo cardíaco. Não precisa ser infarto, qualquer tipo de injúria eleva a troponina. Então, a detecção de troponina alterada durante o uso de quimioterápicos é um indicador de que aquele músculo está sendo agredido. A deformação miocárdica no sentido longitudinal, que altera-se precocemente, antes inclusive da queda da fração de ejeção, também é uma forma de detecção precoce da cardiotoxicidade. E o que não é precoce? Nesse contexto, nesse sentido que nós estamos trabalhando, o BNP e a fração de ejeção do ventrículo esquerdo eu vou explicar. Apesar de se insistir muito no BNP e do BNP fazer parte dos critérios diagnósticos para IC, o BNP ele eleva-se quando há uma grande elevação das pressões de enchimento. O que ocorre no caso, pelo menos na cardiotoxicidade, que é uma cardiopatia dilatada, entre aspas, com fração de ejeção reduzida, somente naqueles que têm a fração de ejeção reduzida. Então, não tem o menor sentido você pensar em BNP como uma forma precoce.
Ah, mas eu ouvi falar que o BNP altera nos pacientes com fração de ejeção preservada e insuficiência cardíaca. Sim, mas é um outro mecanismo. Se você for lembrar dos mecanismos de insuficiência cardíaca já citados aqui numa aula específica, você vai perceber que a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada ela tem a rigidez miocárdica como fenômeno, e não é esse o caso como fenômeno que desencadeia a insuficiência cardíaca, não é esse o caso da cardiotoxicidade da DCRTC. A DCRTC é um dano parecido com dano isquêmico, do ponto de vista de você prejudicar a função contrátil de forma intensa, fazer com que o coração não consiga ejetar e assim recrutar enchimento, aumento das pressões, aumento do volume dentro do ventrículo para poder compensar essa perda. Então o BNP é tão tardio quanto a fração de ejeção. Embora durante a infusão, em alguns momentos, foi detectada a elevação do BNP, ele não tem servido para o propósito de diagnóstico precoce. Isso pode mudar? Pode ser que prove-se e tal. Há um grande interesse naqueles que detêm os royalties do BNP em tentar promovê-lo, assim como vocês podem perceber em trabalhos que falam sobre proteína C reativa, ultrassensível e todas essas coisas. Mas até agora não convenceu a ponto de virar protocolar, mas sempre vai ajudar. Então, por exemplo, um indivíduo que tem dificuldade de fazer ecocardiograma, que tem uma clínica exuberante de insuficiência cardíaca, você faz BNP está alterado, você descarta aí que isso seja, ou pelo menos reduz a probabilidade de ser algo pulmonar, isso é clássico da cardiologia, mas é importante a gente entender que isso é para casos relativamente avançados. Então, não há nada de precoce nessa abordagem que é excelente e ajuda. Então, nós já conhecemos os estágios da insuficiência cardíaca, A, B, C e D. O estágio B é onde ocorre o diagnóstico precoce. Lembrando que o estágio B é aquele onde nós temos uma alteração estrutural do coração, mas não temos sintomas. E a alteração estrutural, quando ela é fração de ejeção, ela é um pouco mais tarde do que a alteração estrutural somente do strain global longitudinal. Então, o strain longitudinal altera-se antes e depois a fração de ejeção acaba caindo se a agressão é continuada. Então, o precoce está mais ou menos nessa região. Quanto mais próximo aqui, antes da queda da fração de ejeção, próximo de um strain alterado, ou logo que ele se altera, nós estamos mais precoces. Então, esse é o estágio B da IC. Então, o diagnóstico precoce da cardiotoxicidade subclínica ele acontece nessa fase. E diversos trabalhos já demonstraram o benefício do diagnóstico precoce da DCRTC, usando ou não strain. A Daniela Cardinali é uma italiana que atua no Instituto de Oncologia de Milão, é uma cardiologista e ela é fantástica. Ela tem feito das maiores contribuições na cardio-oncologia do ponto de vista de mudança mesmo de história natural da doença. Por isso ela está aqui destacada. Eu resolvi até trazer a foto dela pela importância dessa médica no mundo. A troponina, primeiro que nós vamos abordar aqui, a dosagem sérica da troponina é fácil, é disponível em qualquer lugar você consegue hoje em dia e até mais fácil que um ecocardiograma dependendo do serviço. Aqui, por exemplo, um trabalho da Daniela Cardinali, feito em 2004, aonde esse conjunto de eventos adversos cardíacos, morte súbita, morte de causa cardíaca, edema pulmonar, disfunção assintomática do ventrículo esquerdo, dentre outras, indivíduos que faziam troponina logo após a quimioterapia e 30 dias depois foram observados por cerca de 48 meses. E a fração de ejeção, quando a troponina era alterada no começo e 30 dias depois, era muito menor do que aqueles que tinham uma das troponinas alteradas ou nenhuma alterada. Percebam a fração de ejeção praticamente mantida, mostrando que indivíduos que tiveram agressão contínua demonstrada pela troponina tinham uma fração de ejeção menor no futuro. Da mesma forma, os eventos, então não só a fração de ejeção, como os eventos combinados, os indivíduos que tinham troponinas negativas estavam livres praticamente de eventos, enquanto uma delas positivas já tinha mais evento e duas positivas tinha 84% de eventos, ou seja, uma incidência muito grande, a troponina detecta bem.
Ainda Daniela Cardinale, em 2010, também analisou, já aqui usando o trastuzumab como referência, né, um medicamento quimioterápico com cardiotoxicidade do tipo 2, fazendo troponina antes da quimioterapia, de 3 em 3 meses, aqui, então já surge parte de como é o protocolo hoje, e 6 meses após. 6 meses após, muito provavelmente porque esses pacientes não receberam só trastuzumab, receberam também doxorubicina. Bom, a troponina foi preditora de toxicidade, redução da fração de ejeção, foi utilizada enalapril e carvedilol nesse trabalho, mas não foi feita comparação entre os desfechos para quem usou e quem não usou. E os pacientes que tinham troponina positiva tinham recuperação menos frequente da fração de ejeção. Então você tinha recuperação, ou melhor, e sobrevida, e todos que tinham troponina alterada tinham menor sobrevida. Então aqueles que não tinham desenvolvimento da agressão pelo trastuzumab detectada pela troponina ficavam livres de eventos diferentes daqueles que tinham a agressão, inclusive a recuperação era maior, porque você pode ter uma agressão sem alteração da troponina e quando não tinha alteração da troponina a recuperação era mais frequente. Ainda a Daniela Cardinale, em 2010, fez um trabalho espetacular com antraciclinas em 201 pacientes, onde tratados com enalapril e carvedilol, ou seja, né, aquele tratamento de cardioproteção, e classificando como respondedores aqui aqueles que tinham melhora na fração de ejeção. Então, o que ela percebeu? Que quanto mais cedo se tratava, maior era o percentual de respondedores, a ponto de que após 6 meses do início do tratamento, 6 meses da detecção de alteração, você não tinha nenhum respondedor. Não tinha respondedor após 6 meses, ou seja, quem chega tarde demais para tratar não tem resposta. E daí que esses trabalhos demonstraram que talvez a não reversibilidade do tipo 1 seja mais porque chegamos tarde. Então pode ser que aquela classificação que eu já ensinei do Ewer e Lippmann possa mudar no futuro, mas ainda é a nossa base. Bom, aqueles que responderam ficaram muito livres de eventos, enquanto os não respondedores, os respondedores parciais, tiveram muito mais eventos. E quanto à recuperação das antraciclinas, ainda nesse assunto, né, também outro trabalho de 2015 da Daniela Cardinale mostrou a mesma coisa. Quanto mais precoce o uso do tratamento, com enalapril e beta-bloqueador no caso, mais recuperação. Ainda assim, aqui foi feito o follow-up de 5 anos e eco de 3 em 3 meses em pacientes, aqui já um número maior de pacientes usando antraciclinas. A cardiotoxicidade nessa população foi de 9%, que não é desprezível, usando aqui um critério muito parecido com o que a gente vai utilizar, que é a fração de ejeção de 50%, com uma queda acima de 10 pontos. E o que interessa aqui, o que é importante, que 98% dos casos de cardiotoxicidade, 98% desses casos de cardiotoxicidade ocorreram no primeiro ano. Ocorreram no primeiro ano. Então, isso aqui é muito importante, né? E a recuperação dos pacientes foi total em somente 11%, 71% teve alguma recuperação parcial, mas ainda assim recuperação. É claro que esse tipo de trabalho pode ser melhorado com strain, por exemplo. E, inclusive, favoravelmente ao strain, aqui nós temos um trabalho do Negishi mostrando que o strain melhora até o uso de beta-bloqueador melhoraria até o strain global longitudinal. Então vamos ver esse trabalho. O Negishi, um ano antes, ele tinha feito um trabalho onde ele percebeu, diferente daqueles 15% que eu já mencionei, variação de 15% do strain, ele utilizou uma linha de corte de 11%, maior ou igual a 11%, num trabalho espetacular. E isso, no futuro, vocês vão saber que se replicou. No Brasil a gente está usando 12%, então aquele 11% do Negishi, feito num trabalho antes desse, mostrou-se realmente uma linha de corte muito interessante, não tendo tanta zona cinzenta como era antes. Bom, voltando aqui, então o Negishi usou a linha de corte de 11% e aqueles que tinham alteração do strain global longitudinal acima de 11% utilizaram um beta-bloqueador e os que não tinham foram seguidos. E tinham 2 tipos de segmento.
uma parte usava beta-bloqueador, os outros não. E o que aconteceu? Que os pacientes que usavam beta-bloqueador tiveram uma recuperação de parte da deformação que reduziu no início. Então, o beta-bloqueador teve efeitos favoráveis, particularmente no trastuzumab e um pouco menos nos pacientes que usaram antraciclina. Então, um trabalho mostrando que até o strain, independente da fração de ejeção, se altera. E Sawaya, em 2012, publicou agora já uma combinação dessas duas coisas que aprendemos, tanto o strain longitudinal global como a troponina I. Os pacientes que tinham as duas variáveis negativas tinham um valor preditivo negativo bastante relevante, de 91% nesses 81 pacientes, livre dos eventos cardiovasculares e do desenvolvimento, inclusive, da disfunção ventricular no longo prazo. Então, essa combinação de strain, aqui no caso está usando somente um valor absoluto, né? Strain no seu valor absoluto, não é aquele valor relativo. E a troponina alterada ou não. No caso aqui, a linha de corte do laboratório dele era de 30 picogramas por ml. E troponina ultrassensível no caso, tá? Bom, então, a associação de strain com troponina, eu falo biomarcadores, mas é troponina, né? Que é o biomarcador que eu já mencionei que realmente funciona. Então, concluímos que o diagnóstico precoce da cardiotoxicidade, que é também chamado de subclínico, é uma estratégia interessante e provavelmente a melhor estratégia. Para se fazer isso, utilizamos o strain global longitudinal seriado e a dosagem sérica de troponina em conjunto. Então, seria uma combinação mais factível. Então, essa abordagem integrada que a gente chama. E cabe uma pergunta aqui. Será que a DCRTC do tipo 1, da doxorubicina, é tão irreversível assim? Então, essa é uma questão importante. Ela não é. Já está demonstrado. Agora, o quanto que a gente vai conseguir reduzir isso de fato com o strain, nós vamos saber ao longo do tempo. O fato é que consegue se impedir com qualquer ferramenta de diagnóstico precoce. Bom, essa foi a aula. Até a próxima aula. Até mais.